Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre a série Só Perguntas Erradas, do Lemony Snicket. Mas só depois da vinheta, vamos lá! O Lemony Snicket, pra quem não sabe, é o mesmo autor dos 13 livros de desventuras em série. E aqui ele volta pra mais uma aventura, só que dessa vez sem os irmãos Baudelaire. E se antes ele era só o narrador dos livros, assim, só entre aspas, porque ele era muito importante, aqui a gente começa a acompanhar em primeira pessoa, lógico, como foi a primeira aventura dele quando ele tinha mais ou menos 12, 13 anos de idade. Nesses livros aqui, ele tinha acabado o treinamento na organização secreta CSC, que é a mesma organização presente em Desventuras em Série, e ele tá saindo pra sua primeira missão com uma tutora chamada S. Theodora Markson, que ela é a pior tutora numa lista de 52 tutores. Cada um desses livros aqui vai trazer uma missão diferente para os dois. O primeiro, que é o Quem Poderia Ser Uma Hora Dessas, traz a busca pela estátua da Fera Ressonante, que é uma estátua que representa um dos mitos locais da cidadezinha para onde eles vão. O segundo, que é esse daqui, que é o Quando Você a Viu Pela Última Vez, conta o caso do sumiço da Cleo Knight, que era uma química importante na cidade. E o terceiro, que é esse daqui, que é o Você Não Deveria Estar na Escola, acompanha a investigação para descobrir quem está incendiando os prédios da cidade. Então cada um desses três aqui tem uma história que é fechada, porém juntas elas fazem uma história maior. E diferente dos Desventuras em Série, que era uma aventura mais voltada pro drama, esse daqui é mais detetivesco do que de qualquer outra coisa, assim. O clima maior dele é procurar pistas, desvendar o que está acontecendo, e lógico, com os tons de aventura que o Lemony Snicket gosta de colocar nos livros dele. E como todo bom livro do Lemony Snicket, aqui o normal não tem vez. Tudo que é estranho ganha sua voz aqui, e é o estranhamento que dá todo o tom de humor do livro. O Lemony Snicket e a Theodora vão para uma cidade chamada Manchado pelo Mar, que um dia já foi uma cidade litorânea, mas o mar foi drenado, e nessa de drenar o mar, eles perderam a principal fonte de renda deles, que era a produção de tinta a partir da tinta do polvo. Então a cidade é praticamente uma cidade fantasma, e os dois vão lá primeiro para descobrir o que aconteceu com a estátua da Fera Ressonante, e acabam ficando por lá porque eles recebem outras missões no lugar, e porque o Lemony Snicket descobre que tem uma trama muito maior, um vilão muito maior por trás disso. E não só a cidade é uma cidade estranha, como também os personagens são personagens estranhos, da mesma forma que o Lemony Snicket fazia em Desventuras em Série. A tutora do Lemony Snicket aqui, que é a Theodora, ela é uma mulher completamente louca, translocada. É igual eu falei, ela é a pior da lista de 52 tutores, e o Lemony Snicket pegou ela justamente para ele ter um pouco mais de independência, e ela é aquele tipo de personagem que vai acreditar sempre na primeira história, aquela que for mais conveniente para ela. Ela adora festejar os feitos dela que nunca são bons, e ela tem todo esse tom de estranheza. Mas da mesma forma que os adultos também tem todo um tom de estranheza aqui na história, porque o Lemony Snicket gosta de retratar as crianças como os grandes heróis, e os adultos geralmente são adultos bem tapados. Nessa história aqui, os adultos são muito tapados, tirando o vilão, que o vilão tá sempre um passo à frente deles. Isso no Desventuras em Série, a relação entre o narrador e o leitor era feita através daquelas pequenas notas falando pra gente fechar o livro, que nada bom ia acontecer. Nessa série Só Perguntas Erradas, o título dela já traz o que vai ser essa interação, porque o Lemony Snicket o tempo inteiro fala pra gente, mas olha, essa pergunta que eu fiz não era a pergunta certa, era a pergunta errada. E ele sempre foi batendo nessa tecla assim, que toda a estadia dele Manchado pelo Mar foi baseada em perguntas erradas, e por isso o nome da série. E falando mais uma semelhança entre o Desventuras em Série e o Só Perguntas Erradas, é que esses livros aqui vão te deixar com mais perguntas sobre o mundo do que respostas. Desventuras em Série acaba de um jeito que você fica pensando, tipo, uai, o que tá acontecendo aqui? O que foi esse monte de coisa que ele colocou e não explicou? E faz parte do charme de Desventuras em Série isso. E aqui ele explica algumas coisas de Desventuras em Série, mas gera muito mais perguntas também. E isso é muito legal da escrita do Daniel Hadler, que é o nome por trás do pseudônimo Lemony Snicket, porque ele não entrega tudo de bandeja. É uma coisa para crianças, voltada para o público infanto-juvenil, porém não trata eles como idiotas. Fala uma história muito legal, muito divertida, e esses daqui são tão divertidos quanto Desventuras em Série, porém ele não fica dando muitas explicações, ele não cai no didatismo, e eu acho muito legal isso. Falando de cada livro mais especificamente, o primeiro, que é o Quem Poderia Ser Uma Hora Dessa, ele tem aquele papel de apresentar os personagens, apresentar a história, apresentar toda a dinâmica, e principalmente apresentar todas as perguntas que vão ser respondidas ou não no futuro. Só que eu acho que ele não termina de uma forma tão bacana quanto os outros dois terminam. Ele, pra mim, é o piorzinho dos três, principalmente por causa do desfecho dele, da forma como é encaminhado o final e como que ele dá aquele gancho pro segundo livro. Eu acho que a história poderia ter sido um pouquinho mais amarrada, um pouquinho mais fechada, mas a partir do momento que você vai lendo os outros, igual eu li os outros dois, a história vai fazendo muito mais sentido na nossa cabeça. Ela vai numa crescente, assim, desde o primeiro livro
livro, que é um livro mais tranquilo. Ela vai crescendo, até chegar nesse terceiro aqui, que não é o último, né? O penúltimo livro da série, tem um quarto ainda pra ser lançado. Até chegar nesse terceiro livro, já subindo num ápice assim gigante, com um plano muito maior por parte do vilão, com o Lemony Snicket com vários questionamentos e com a esperança dos personagens caindo o tempo inteiro, porque eles estão vendo a situação ficando cada vez pior e eles sem ter o que fazer ali dentro. Então vai nesse crescente desespero aqui, que as vitórias do Lemony Snicket são muito pequenas comparadas com as vitórias do vilão, e a gente vai crescendo junto com a história, a gente vai querendo saber mais do que tá acontecendo ali, ver os aliados do Lemony Snicket, ver como que a Theodora vai se comportar diante da situação. Inclusive no livro 3 aqui tem uma conversa muito franca entre ela e o Lemony Snicket, que eu não tava esperando acontecer nessa série de livros aqui, e aconteceu logo no terceiro, que é comparável, salvo as devidas proporções, a conversa dos irmãos Baudelaire com o Conde Olaf no 13º livro, que é o fim. Só que aqui numa escala muito menor, né, numa profundidade um pouco menor, mas eu não tava esperando isso, o livro não me preparou pra isso, e a conversa entre os dois é muito franca, e a gente fica sabendo exatamente a motivação de cada um deles. Aliás, esses livros aqui, principalmente a partir do segundo, eles são muito importantes pra mostrar a motivação por trás do Lemony Snicket e por que ele se tornou um narrador do Desventuras em Série. Aí a gente entende um pouquinho qual que foi a formação dele, como que é o tal do treinamento da CSC, da organização secreta que eu falei, e entende um pouquinho mais sobre o que é a CSC, coisa que ficou muito pouco explicada durante o Desventuras em Série. O principal ponto dela é fazer o bem. Inclusive tem um trecho no terceiro livro que explica muito bem o que está acontecendo aqui, o que é a tal CSC e qual que é a motivação por trás deles. Na minha edição aqui está na página 200 e eu vou ler ela aqui para vocês agora. CSC quer dizer Corporação pelo Salvamento das Chamas, eu disse. Então vocês apagam incêndios? Perguntou Keller. Quando podemos. Mas é mais que isso. Tentamos fazer o máximo de bem possível no mundo. Jake franziu a testa. Mas não é o que todo mundo tenta fazer? Não o bastante, eu disse. Não estou entendendo, disse Moxie. O que exatamente vocês fazem? No que a CSC acredita? Nós acreditamos numa aristocracia, respondi. Moxie estava com tanta vontade de datilografar que ficou tamborilando os dedos na mesa. Você se refere a pessoas ricas e poderosas? Não esse tipo de aristocracia, eu disse, com os dois pés no chão. Não uma aristocracia do poder, baseada em posição social ou riqueza, mas uma aristocracia dos sensíveis, dos atenciosos e dos intrépidos. Nossos membros podem ser encontrados em todas as nações e classes sociais, ao longo de toda a história, e estabelecemos um acordo secreto quando nos encontramos. E a partir daí ele vai contando um pouquinho mais sobre essa organização, sobre a CSC, e ele vai falar muita coisa que a gente não viu no Desventuras em Série, que é muito legal da gente ver aqui. E antes de fazer as considerações finais sobre esses 3 livros aqui, eu preciso falar um pouquinho da edição, que a edição tá muito bacana. A capa é uma capa um pouco mais emborrachada, ela tem um monte de ilustrações, deixa eu ver se eu pego uma ilustração aqui pra vocês poderem ver, mas tem várias ilustrações ao longo da história, e o livro é bem diagramado, todo bonitinho, que facilita bastante na hora da gente ler. Inclusive, as ilustrações dialogam bastante com o texto. Tem um trecho aqui, se eu não me engano é no segundo ou no máximo no terceiro livro, que o Lemony Snicket na narração vira e fala: se esse trecho fosse retratado em uma ilustração, eu ficaria de uma forma muito ridícula. E na página seguinte tem a ilustração desse trecho, então é muito legal de acompanhar a forma como é feito, e muito legal de ver também que o Lemony Snicket em momento nenhum é mostrada a cara dele. Sempre que mostra o personagem, a cara tá imersa em sombras, porque traz toda essa aura de mistério que ele carrega desde os Desventuras em Série, e aqui continua também com ela, não mostra quem que é o tal do Lemony Snicket. Sem falar que no início e no final de cada um desses 3 livros aqui, tem uma ilustração que não faz parte de jeito nenhum da história, mas ela conta uma história paralela da irmã do Lemony Snicket. A gente vê o que tá passando com ela a partir do momento que o Lemony começa a se preocupar um pouquinho mais, a gente vê pequenos flashes do que tá acontecendo com ela, porém nenhum desses pontos é narrado de fato. Então as ilustrações do início e do final compõem uma história paralela que é muito boa também. E eu acho que é isso, assim, Só Perguntas Erradas tem aquele mesmo tom de humor do Desventuras em Série. Lógico que ele não chega aos pés da saga dos irmãos Baudelaire, porém é uma leitura muito divertida. Eu gostei bastante, explica muita coisa do Desventuras em Série, como por exemplo o Lemony Snicket explicar o significado de algumas palavras, a gente entende o porquê dele ter pegado essa mania aqui nesses livros. Mas no final é um livro divertido, assim, eu gostei bastante de ter lido, eu tô muito ansioso pelo 4º livro, que vai finalizar toda a saga do Lemony Snicket aqui. Ele já foi lançado nos Estados Unidos, mas ainda não foi lançado no Brasil, e um título dele em português mais ou menos seria Por que essa noite é diferente das outras noites? Eu já quero muito ler o 4º volume, já tô aqui na expectativa gigante. Então é isso, faça aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito. E se já leu algum livro da série Só Perguntas Erradas, conversa comigo aqui nos comentários pra eu saber o que você achou, o que você achou do vídeo, vamos conversar aqui, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.